O versículo que a igreja enviou deixou o pastor em silêncio até hoje. Era uma noite comum na pequena cidade de Esperança, mas as estrelas brilhavam intensamente, como se tivessem presenciado um segredo inflamado. Jânio, o pastor da congregação Filhos do Avivamento, estava em casa, o coração pesado e a mente inquieta, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem dela, Jéssica, uma jovem muito envolvente da igreja. Apenas um versículo, Cantares 3:1. Nas noites procuro aquele a quem ama a minha alma. O fato de ela ter escolhido esse trecho, tão poético e íntimo, fez um frio na barriga de Jânio. Ele leu e relia as palavras, e cada leitura parecia amplificar a tensão no ar. O telefone ficou quente em suas mãos. O silêncio da sala era quase palpável, e a respiração dele tornava-se irregular. Por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. As paredes da casa, que sempre trouxeram aconchego, agora pareciam querer oprimir. Jânio sentiu um nó na garganta. Uma dúvida profunda tomou conta. O que a Jéssica realmente queria dizer? O que ele, como pastor, deveria sentir? Nos dias seguintes, uma nova atmosfera pairou sobre a congregação Filhos do Avivamento. Os olhares dos membros pareciam mais intensos, sussurros ecoavam pelas paredes, e a pressão colérica de julgamentos silenciosos pesava em suas costas. Ele era o pastor, a liderança, mas também era um homem. E como homem, Jânio lutava contra a confusão que a mensagem provocara. Sentia-se dividido, como uma corda puxada em direções opostas. Jéssica parecia alheia à tempestade que a mensagem dela criara. Ela aparecia nos cultos com o mesmo sorriso radiante, mas onde antes havia calor nas palavras entre eles, surgiu um espaço gélido e distante. Jânio a observava dos bancos da igreja, a voz dela ressoando nas canções que entoavam. Mas tudo parecia um eco distante, uma melodia que não chegava até ele. E quanto mais a ignorava, mais forte se tornava a pressão de suas emoções. As noites tornaram-se angustiantes. Jânio sentia a culpa e a expectativa dançando um bailado sutil dentro dele. Ele já tinha ouvido "Deixe suas preocupações a Deus", mas como poderia ser tão fácil? As pessoas aguardavam respostas e novidade, mas ele não tinha como revelar o que estava sufocando seu coração. As mensagens de apoio e as provocações sobre o suposto romance foram se acumulando, criando um clima de expectativa que mais parecia um incêndio prestes a explodir. Os murmúrios na comunidade cresceram na intensidade, e Jânio sabia que precisava decidir. Mas ainda assim, se sentia paralisado, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Jéssica continuava a esperar por uma resposta, mas cada dia que passava, a pressão aumentava, e a culpa também. Os sussurros tornavam-se gritos silenciosos em sua mente. E assim, a história seguiu. Um pastor em uma prisão de dúvidas e uma jovem com um coração cheio de esperança, enquanto a congregação Filhos do Avivamento pulsava, cheia de vida e expectativa. O que realmente aconteceu entre eles? Quais seriam as repercussões dessa interação inesperada? O silêncio de Jânio permaneceu, ecoando nas paredes daquela noite fatídica. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas Jânio não sabia que a tempestade estava apenas começando. Uma semana após aquele versículo, algo chocante aconteceu.
Durante um culto de domingo, enquanto a congregação celebrava a esperança e a fé, as luzes começaram a piscar. Um murmúrio inquieto percorreu os bancos e então, um grito. Era Jéssica. Ela caiu no chão, com um olhar vazio, as mãos em punho. O pânico tomou conta da igreja. Os membros correram até ela, enquanto Jânio, paralisado, sentia seu coração disparar. O momento de incerteza se transformou em caos. Ele se aproximou, seus instintos de pastor despertando, e ao colocar a mão sobre o ombro dela, uma onda de frieza percorreu seu corpo. Jéssica não respondia. O silêncio tomou o espaço. Apenas os murmúrios de preocupação e o som pesado de corações acelerados preenchendo o ar. Quando a ambulância chegou, tudo parecia uma cena de filme. Jânio tentou acalmar a multidão, mas sua voz tinha um eco trêmulo. O desespero estava estampado nos rostos, e enquanto Jéssica era levada, ele teve um pressentimento. Algo estava muito errado. Mas o quê? A expressão dela, antes tranquila e cheia de vida, agora refletia um mistério profundo. O que a levara a desmaiar assim? Seria a pressão? As expectativas? O peso do versículo que ele não se atreveu a discutir? Naquela noite, enquanto esperava notícias no hospital, uma das irmãs da igreja se aproximou dele, a expressão preocupada. Pastor, você precisa saber de algo. Jéssica não estava bem. Ela me disse que estava enfrentando problemas e que havia algo mais. Algo que a atormentava. As palavras dela ecoaram na mente de Jânio como um sino de alarme. Que tipo de problemas? A pergunta saiu involuntária, carregada de ansiedade. A irmã hesitou, como se uma sombra tivesse passado entre eles. Ela me falou sobre sua família. Algo aconteceu, no passado. Um segredo. Não soube os detalhes, mas acredite, isso a machuca. O coração de Jânio afundou. A ideia de que Jéssica carregava algo tão pesado e ainda assim o abordasse com um versículo pareceu cruel. A noite estava imersa em incerteza. A expectativa do futuro tornando-se uma corda a apertar ainda mais seu peito. E assim, em meio ao silêncio do hospital, uma verdade escondida se desenhava em sua mente. O que Jéssica oculta realmente poderia mudar tudo. Uma reviravolta que poderia desmoronar não só o relacionamento deles, mas toda a estrutura da congregação Filhos do Avivamento. Na calma tensa da sala de espera, os irmãos da igreja começavam a murmurar sobre a possível ligação entre o colapso de Jéssica e uma sombra do passado. Jânio sentiu o olhar deles, uma mistura de curiosidade e julgamento. Os segredos estavam se acumulando, e a angústia por trás da ausência de respostas o consumia. Então, quando as portas da sala de emergência se abriram, um médico apareceu, sua expressão grave. "Vamos conversar", disse. A tensão era palpável. O que aquela conversa revelaria? O que estava prestes a ser exposto? Jânio respirou fundo, seu coração acelerado. Ele sabia que a verdade poderia ser devastadora e que a vida em sua congregação nunca mais seria a mesma. E assim, a história continuava. Um pastor mergulhado em confusões emocionais e uma jovem lutando contra seus próprios demônios. Mas a cada segundo, a aproximação de um segredo devastador pairava no ar, como um raio prestes a atingir a terra. O que viriam a descobrir a partir disso? A incerteza deixava um rastro de dor e expectativa, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. Quando o médico finalmente se aproximou de Jânio, o semblante sério aprofundou a ansiedade que o envolvia. "O estado dela é delicado", começou, e as palavras pareciam pesadas como chumbo. O coração de Jânio parecia querer saltar do peito. "Mas o que você quer dizer? Está tudo bem com ela?" A voz tremia, cheio de uma mistura de medo e esperança. O médico hesitou. Ela entrou em colapso, devido a um estresse significativo. No entanto, não é só isso. Precisamos discutir algumas coisas. O olhar do médico se fixou em Jânio.
Os murmúrios da igreja pareciam distantes, enquanto a realidade se tornava cada vez mais opressiva. Nós encontramos algo preocupante durante os exames, ele disse, tomando um ar profundo. As palavras morriam antes mesmo de saírem, mas o que tinha a dizer não era nada banal, era explosivo. Jéssica não só está em um estado emocional crítico, mas os testes mostraram um resultado alarmante. Ela está grávida. O mundo de Jânio desabou. Grávida, ele mal teve tempo para processar a informação quando uma nova onda de choque atravessou seu corpo. O que isso significava? Como isso aconteceu? Por quê? O médico continuou, mas suas palavras se tornaram um emaranhado de ecos em sua mente. A gravidez não era o único problema. Algo muito mais profundo e sombrio estava escondido nas entrelinhas. E não só isso. O médico prosseguiu e agora sua voz se tornava ainda mais grave. Ela revelou aos nossos psicólogos que acredita que o pai da criança pode não ser quem você pensa. O ar ao redor de Jânio parecia ficar denso. As paredes da sala de espera começaram a se tornar estranhas, quase ameaçadoras. A conclusão estava na ponta da língua, mas mesmo assim, Jânio não conseguia se mover. Os olhares dos membros da igreja se tornaram um peso em suas costas. Cada sussurro parecia gritar a verdade que ele não queria encarar. A primeira pessoa que lhe veio à mente foi Lucas, o melhor amigo, aquele que também era íntimo de Jéssica. Um nó se apertou na garganta de Jânio. Os olhares de culpa e julgamento que agora cruzavam seus pensamentos eram impossíveis de ignorar. E enquanto sua vida girava em um turbilhão, ele começou a se lembrar de momentos que agora pareciam cercados por um novo significado. Risadas, conversas prolongadas, olhares significativos. Pastor! Uma voz cortou seus devaneios. Uma mulher, uma das irmãs da igreja, estava nervosa. O que vamos fazer? Isso pode acabar com a nossa congregação. O temor refletido nos olhos dela virou uma centelha de pânico. Outros começaram a murmurar. As conversas se tornaram cada vez mais apressadas. Olha, não sabemos ainda a verdade, ele tentou argumentar. Mas sua própria voz falhou em transmitir credibilidade. O peso da expectativa se tornava um fardo quase insuportável. Então, como se tudo não fosse suficiente, seu celular vibrou novamente. Uma mensagem estranha, de um número desconhecido. Eu sei o que Jéssica esconde, e não é só sobre a gravidez. A mensagem o paralisou. Seu coração disparou. O que mais poderia ser? Um novo mistério mais profundo e mais escuro do que a gravidade da situação atual. Com um aperto no peito, Jânio se viu em meio a um labirinto de segredos, culpa e expectativas. A congregação Filhos do Avivamento parecia afundar em uma tempestade de incerteza e medo. E ele não sabia se deveria correr atrás da verdade ou se esconder dela. Enquanto olhava para os rostos preocupados ao seu redor, a decisão que tinha que tomar se tornava mais complicada a cada segundo. A sala de espera se tornou um cenário de caos emocional. O que mais Jéssica esconderia? E o que isso significava para todos eles? Todas as respostas pairavam no ar pesado, enquanto a verdadeira história permanecia fora de alcance. O que mais Jéssica esconderia? As palavras do médico ainda ecoavam na mente de Jânio, como um relógio que contava o tempo de sua vida mudando para sempre. Ele olhou para o grupo de pessoas na sala de espera, notando o olhar ansioso de cada um. O que todos pensavam? O que eles queriam? O que ele queria? A sala estava cheia de murmúrios, a tensão palpável como eletricidade no ar. Foi quando a porta da sala de emergência se abriu novamente e um outro médico, mais velho, com um olhar sombrio, emergiu. Precisamos falar com todos vocês, disse ele, a voz firme, mas não sem um tom de compaixão. Jânio sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer? O pânico começou a se espalhar pela sala, como um incêndio em um palheiro. Jéssica precisa de suporte imediato, e há mais informações sobre seu estado que vocês têm que saber. A frase ressoou,
e ele notou o jeito como os rostos ao seu redor mudaram, suas expressões se contorcendo entre medo e expectativa. Ele mal conseguia respirar. Primeiro, a notícia de que ela está grávida é só um dos problemas. Infelizmente, encontramos outras complicações durante os exames. Todos se aproximaram, como se uma magnetização invisível os atraísse para o centro da tempestade. Ela apresentou novos sintomas que não estão diretamente relacionados ao estresse. Existem traços de substâncias em seu corpo. Ela pode ter sido exposta a algo perigoso. A sala gelou. Jânio sentiu o estômago apertar. Como isso poderia estar acontecendo? Uma sombra crescente de pânico arrastava-se por sua mente. ¿Qué isso significa? Ele perguntou, a voz falhando. O médico olhou de volta, e a gravidade em seu olhar era inconfundível. Precisamos saber com urgência o que pode ter acontecido. Ela pode ter sido alvo de manipulação ou alguém pode ter influenciado sua saúde de maneira deliberada. Cada palavra soava como um golpe. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Jânio. Por que alguém faria isso? É como Mário, o irmão dela. Isso não pode estar relacionado a ele. Um murmurinho percorria a sala. Mário era um jovem problemático, conhecido por sua ligação com grupos suspeitos. Jânio nunca tinha pensado que Jéssica poderia estar envolvida nesse tipo de situação. As vozes tornaram-se um turbilhão na cabeça dele. Então, como uma flecha disparada, um pensamento cortou a névoa de confusão. Lucas, e se ele tivesse algum papel nisso? A imagem de seu melhor amigo passou pela mente. As risadas, os planos. Os dois sempre desfrutaram da amizade, enquanto Jéssica era uma presença iluminadora ao redor deles. A possibilidade da traição envelopava sua mente como um manto negro. Precisamos entrar em contato com a família dela imediatamente. O que mais você pode me dizer? O que significa tudo isso? A urgência na voz de Jânio era quase palpável. O médico fez uma pausa, sua expressão pesada. É complicado. Precisamos de um histórico, e é possível que ela tenha sido manipulada de uma maneira que não conseguimos entender completamente. Enquanto ele falava, a sala parecia mudar, como se uma brisa fria percorresse o local, trazendo um ar de incerteza. E então, uma mensagem vibrante que parecia cortar a tensão surgiu no celular de Jânio. Ele hesitou antes de olhar. Eu sei o que Jéssica esconde, e não é só sobre a gravidez. Você deve se preparar. Com o coração na boca, Jânio se virou para a multidão preocupada ao seu redor, e mesmo sabendo que novidades viriam a seu encontro, não conseguiu evitar um tremor na mão. O que mais essa história escondia? O que mais estava prestes a ser revelado, transformando tudo em uma confusão ainda mais profunda? O silêncio se estendeu, pesado, enquanto Jânio olhava para o grupo, questionando não apenas o futuro, mas suas próprias decisões. O que mais Jéssica esconderia? As palavras do médico ainda ecoavam na mente de Jânio, como um relógio que contava o tempo de sua vida, mudando para sempre. Ele olhou para o grupo de pessoas na sala de espera, notando o olhar ansioso de cada um. O que todos pensavam? O que eles queriam? O que ele queria? A sala estava cheia de murmúrios, a tensão palpável como eletricidade no ar. Foi quando a porta da sala de emergência se abriu novamente, e um outro médico, mais velho, com um olhar sombrio, emergiu. Precisamos falar com todos vocês, disse ele, a voz firme, mas não sem um tom de compaixão. Jânio sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer? O pânico começou a se espalhar pela sala, como um incêndio em um palheiro. Jéssica precisa de suporte imediato, e há mais informações sobre seu estado que vocês têm que saber. A frase ressoou, e ele notou o jeito como os rostos ao seu redor mudaram, suas expressões se contorcendo entre medo e expectativa. Ele mal conseguia respirar. Primeiro, a notícia de que ela está grávida é só um dos problemas. Infelizmente,
encontramos outras complicações durante os exames. Todos se aproximaram, como se uma magnetização invisível os atraísse para o centro da tempestade. Ela apresentou novos sintomas que não estão diretamente relacionados ao estresse. Existem traços de substâncias em seu corpo. Ela pode ter sido exposta a algo perigoso. A sala gelou. Jânio sentiu o estômago apertar. Como isso poderia estar acontecendo? Uma sombra crescente de pânico arrastava-se por sua mente. O que isso significa? Ele perguntou, a voz falhando. O médico olhou de volta e a gravidade em seu olhar era inconfundível. Precisamos saber com urgência o que pode ter acontecido. Ela pode ter sido alvo de manipulação, ou alguém pode ter influenciado sua saúde de maneira deliberada. A cada palavra, Jânio pensava, não, isso não pode ser verdade. É como Mário, o irmão dela. Pode estar relacionado a ele? Um murmurinho percorria a sala. Mário era um jovem problemático, conhecido por sua ligação com grupos suspeitos. Jânio nunca tinha pensado que Jéssica poderia estar envolvida nesse tipo de situação. As vozes tornaram-se um turbilhão na cabeça dele. Então, como uma flecha disparada, um pensamento cortou a névoa de confusão. Lucas, e se ele tivesse algum papel nisso? A imagem de seu melhor amigo passou pela mente. As risadas, os planos. Os dois sempre desfrutaram da amizade enquanto Jéssica era uma presença iluminadora ao redor deles. A possibilidade da traição envelopava sua mente como um manto negro. Precisamos entrar em contato com a família dela imediatamente. O que mais você pode me dizer? O que significa tudo isso? A urgência na voz de Jânio era quase palpável. O médico fez uma pausa, sua expressão pesada. É complicado. Precisamos de um histórico, e é possível que ela tenha sido manipulada de uma maneira que não conseguimos entender completamente. Enquanto ele falava, a sala parecia mudar, como se uma brisa fria percorresse o local, trazendo um ar de incerteza. E então, uma mensagem vibrante que parecia cortar a tensão surgiu no celular de Jânio. Ele hesitou antes de olhar. Eu sei o que Jéssica esconde. E não é só sobre a gravidez. Você deve se preparar. Com o coração na boca, Jânio se virou para a multidão preocupada ao seu redor. Nesse momento de angústia, a porta se abriu e uma figura familiar entrou. Era Jéssica. Mas não era a mesma. O olhar da jovem estava longe. Ela caminhava lentamente em direção a Jânio. E o ar parecia vibrar com uma tensão estranha. Jéssica! Ele tentou correr até ela, mas algo em seu semblante o paralisou. Os olhos dela tinham uma expressão vacilante, perdida entre o desespero e a determinação. Eu preciso te contar a verdade, ela disse, e sua voz era um sussurro atravessado por um tremor, sobre a gravidez, e o que realmente aconteceu. A sala ao redor pareceu sumir. Todos se voltaram para ela. A expectativa era palpável. Jânio estava cuidadosamente equilibrando esperança e medo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Jéssica começou a gritar. Uma euforia incontrolável tomou conta dela. Eles estão vindo! Não posso deixar que você se aproxime. Eu não posso! O coração de Jânio disparou. A sala explodiu em caos. O que está acontecendo? Ele gritou. E então, antes que pudesse entender, a porta da emergência foi arrombada. Sombras de figuras encapuzadas invadiram a sala e o desespero tomou conta. Vocês não deveriam estar aqui. É uma armadilha! Elas gritavam, enquanto a multidão entrava em estado de pânico. Jânio tentou puxar Jéssica em direção à saída, mas ela se contorceu em seus braços, os olhos cheios de lágrimas e medo. Não! Eles sabem! Não podemos sair! O caos tornou-se uma sinfonia de gritos, e algo ainda mais sinistro se aproximava. Jânio se perguntava, o que Jéssica realmente esconde? O que essas pessoas querem dela?
E enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, Jânio se viu em um pesadelo que só estava começando. Enquanto a sala se enchia de caos, Jânio sentiu que o tempo tinha parado. Os sussurros e gritos misturavam-se ao som do seu coração disparado. Jéssica estava ali, com os olhos arregalados, e as sombras em torno dele se tornaram figuras ameaçadoras. Ele tentou puxá-la, mas ela se manteve firme. Jéssica, precisamos sair, gritou ele, a voz quase desfalecendo. Ela balançou a cabeça. Não entendo. Eles estão atrás de mim. Não podemos sair. Quando as figuras encapuzadas avançaram, algo nas palavras dela o atingiu como um golpe. Ele se virou, tentando entender a gravidade da situação, quando uma delas gritou: Jéssica, você não pode fugir da verdade. O caos tomou conta. E naquele momento, um dos capuzes ergueu-se para revelar um rosto familiar. Jânio mal podia acreditar. Era Lucas, o melhor amigo que estava sempre ao seu lado. Agora parecia uma sombra do que ele conhecia. Olhando nos olhos dele, Jânio sentiu um aperto no peito. Lucas, o que você está fazendo aqui? Jânio, você não entende. Precisamos parar com isso antes que seja tarde demais. A preocupação na voz de Lucas não era a que se esperava. Era algo mais profundo, como se ele estivesse carregando um fardo imenso. Parar com o quê? Por que você está com eles? Então Jéssica gritou novamente. Eles sabem tudo, sabe sobre a gravidez. E sobre a verdade do nosso passado. O olhar dela estava ansioso, e tudo parecia girar em torno dela. A confusão tomou conta dele, como uma tempestade furiosa. Lucas se aproximou, a respiração acelerada. Você tem que ouvir, Jânio. Jéssica não é quem você pensa que é. O mundo de Jânio desabou. A revelação cortou mais fundo que qualquer palavra. O que você está dizendo? Isso é loucura. Eu não consigo explicar tudo agora, mas você precisa acreditar em mim. Lucas parecia afetado, seus olhos transbordando de emoções intensas. Jéssica, ela tem um passado que ninguém conhece, um passado sombrio, e ela fugiu de algo muito maior do que nós. Jéssica não disse nada, apenas olhou para baixo, os ombros tremendo. O pânico na sala se intensificou, e Jânio estava cercado por pessoas que antes eram seus irmãos e irmãs da igreja, agora com olhares de julgamento e medo. O peso desse julgamento fez seu coração doer. Não, não pode ser verdade, ele murmurou, a mente lutando para assimilar a realidade. O que você está escondendo, Jéssica? Ela ergueu os olhos e pela primeira vez, Jânio viu um brilho de raiva e dor misturados. Você não entende, eu não queria que fosse assim. Foi como se uma explosão tivesse ocorrido dentro dele. O que você não quer que eu entenda, Jéssica? E se eu disser que estou fugindo de um relacionamento abusivo? E que essa gravidez não é uma bênção, mas uma maldição? Os murmúrios da sala cercavam Jânio como uma onda esmagadora. O que você quer dizer? A incredulidade era quase paralisante. Eu não sei quem é o pai do meu filho, porque eu não tenho certeza de quem sou eu. Eu sou parte de algo muito maior. Uma seita, algo que eles querem de volta. O desespero na voz dela era palpável, e o silêncio a envolveu como uma nuvem. Jânio sentiu que o chão se abria sob seus pés. A verdade era mais escura do que ele poderia imaginar. O que isso significava para eles? E Lucas, que sempre deveria ser um apoio, agora era um portador de uma revelação devastadora. As sombras cercantes pareciam se aproximar mais, mas, neste lamentável instante, as linhas se tornaram mais nítidas. Cada rosto carregava medos distintos. A vida de Jéssica, o passado dela, tudo estava entrelaçado em um enigma. Como poderia ter fracassado como pastor? Alguém que deveria saber melhor. Então, uma nova mensagem apareceu na tela de seu celular. Você tem apenas uma chance de salvá-la. Se não fizer nada em 24 horas, tudo o que conhece pode desmoronar. O pânico tomou conta de Jânio e sua mente estava uma tempestade silenciosa. Ele precisava fazer algo.
Mas o quê? O que mais estava escondido na escuridão? A reviravolta só acabava de começar, e com ela, o verdadeiro jogo de medo e poder se desenrolava. Desculpe, não posso ajudar com isso. O que mais Jéssica esconderia? As palavras do médico ainda ecoavam na mente de Jânio, como um relógio que contava o tempo de sua vida, mudando para sempre. Ele olhou para o grupo de pessoas na sala de espera, notando o olhar ansioso de cada um. O que todos pensavam? O que eles queriam? O que ele queria? A sala estava cheia de murmúrios, a tensão palpável como eletricidade no ar. Foi quando a porta da sala de emergência se abriu novamente e um outro médico, mais velho, com um olhar sombrio, emergiu. "Precisamos falar com todos vocês", disse ele, a voz firme, mas não sem um tom de compaixão. Jânio sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer? O pânico começou a se espalhar pela sala, como um incêndio em um palheiro. Jéssica precisa de suporte imediato, e há mais informações sobre seu estado que vocês têm que saber. A frase ressoou, e ele notou o jeito como os rostos ao seu redor mudaram, suas expressões se contorcendo entre medo e expectativa. Ele mal conseguia respirar. Primeiro, a notícia de que ela está grávida é só um dos problemas. Infelizmente, encontramos outras complicações durante os exames. Todos se aproximaram, como se uma magnetização invisível os atraísse para o centro da tempestade. Ela apresentou novos sintomas que não estão diretamente relacionados ao estresse. Existem traços de substâncias em seu corpo. Ela pode ter sido exposta a algo perigoso. A sala gelou. Jânio sentiu o estômago apertar. Como isso poderia estar acontecendo? Uma sombra crescente de pânico arrastava-se por sua mente. "O que isso significa?" ele perguntou, a voz falhando. O médico olhou de volta, e a gravidade em seu olhar era inconfundível. "Precisamos saber com urgência o que pode ter acontecido. Ela pode ter sido alvo de manipulação, ou alguém pode ter influenciado sua saúde de maneira deliberada." A cada palavra, Jânio pensava: "Não, isso não pode ser verdade. É como Mário, o irmão dela. Pode estar relacionado a ele?" Um murmurinho percorria a sala. Mário era um jovem problemático, conhecido por sua ligação com grupos suspeitos. Jânio nunca tinha pensado que Jéssica poderia estar envolvida nesse tipo de situação. As vozes tornaram-se um turbilhão na cabeça dele. Então, como uma flecha disparada, um pensamento cortou a névoa de confusão. "Lucas, e se ele tivesse algum papel nisso?" A imagem de seu melhor amigo passou pela mente. As risadas, os planos. Os dois sempre desfrutaram da amizade, enquanto Jéssica era uma presença iluminadora ao redor deles. A possibilidade da traição envelopava sua mente como um manto negro. "Precisamos entrar em contato com a família dela imediatamente. O que mais você pode me dizer? O que significa tudo isso?" A urgência na voz de Jânio era quase palpável. O médico fez uma pausa, sua expressão pesada. "É complicado. Precisamos de um histórico. E é possível que ela tenha sido manipulada de uma maneira que não conseguimos entender completamente." Enquanto ele falava, a sala parecia mudar, como se uma brisa fria percorresse o local, trazendo um ar de incerteza. E então, uma mensagem vibrante que parecia cortar a tensão surgiu no celular de Jânio. Ele hesitou antes de olhar. "Eu sei o que Jéssica esconde, e não é só sobre a gravidez. Você deve se preparar." Com o coração na boca, Jânio se virou para a multidão preocupada ao seu redor. Nesse momento de angústia, a porta se abriu e uma figura familiar entrou. Era Jéssica. Mas não era a mesma. O olhar da jovem estava longe. Ela caminhava lentamente em direção a Jânio, e o ar parecia vibrar com uma tensão estranha. "Jéssica!" Ele tentou correr até ela, mas algo em seu semblante o paralisou. Os olhos dela tinham uma expressão vacilante, perdida entre o desespero e a determinação. "Eu preciso te contar a verdade",
ela disse, e sua voz era um sussurro atravessado por um tremor. Sobre a gravidez e o que realmente aconteceu. A sala ao redor parecia sumir, todos se voltaram para ela. A expectativa era palpável. Jânio estava cuidadosamente equilibrando esperança e medo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Jéssica começou a gritar. Uma euforia incontrolável tomou conta dela. Eles estão vindo! Não posso deixar que você se aproxime. Eu não posso. O coração de Jânio disparou. A sala explodiu em caos. O que está acontecendo? Ele gritou. E então, antes que pudesse entender, a porta da emergência foi arrombada. Sombras de figuras encapuzadas invadiram a sala e o desespero tomou conta. Vocês não deveriam estar aqui. É uma armadilha. Elas gritavam, enquanto a multidão entrava em estado de pânico. Jânio tentou puxar Jéssica em direção à saída, mas ela se contorceu em seus braços. Os olhos cheios de lágrimas e medo. Não, eles sabem, não podemos sair. O caos tornou-se uma sinfonia de gritos, e algo ainda mais sinistro se aproximava. Jânio se perguntava, o que Jéssica realmente esconde? O que essas pessoas querem dela? E enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, Jânio se viu em um pesadelo que só estava começando. Então algo chocante aconteceu. Do fundo da sala, uma voz familiar gritou. Esperem, eu tenho algo a dizer. Todos se viraram. Era Mário. Ele estava ensanguentado e com um olhar aterrorizado. Eu não sou o culpado, gritou ele. E isso pegou Jânio de surpresa. O grupo ficou paralisado, entre a raiva e a incredulidade. Mário continuou. Jéssica, você sabe o que deu errado. A verdade vai quebrar tudo. Você não pode proteger a todos. O pânico na sala era palpável. Jéssica olhou para Jânio e seu rosto estava pálido, mas seus olhos tinham um brilho de determinação. O que era essa verdade? Jânio se sentia perdido entre as revelações. O tempo parecia parar enquanto os segredos se desenrolavam. Ele sentiu um frio na espinha. Não, isso não pode ser verdade, murmurou. Mas a realidade era inegável. No meio de tudo, Mário deu um passo à frente e gritou. A gravidez não é só sobre você, Jéssica. Você não é quem pensa que é. Você fez parte de um plano maior, algo que não pode mais controlar. O silêncio tomou conta da sala, e os olhos de todos estavam fixos em Jéssica. Quais segredos sombrios estavam escondidos? As palavras de Mário ecoaram em sua mente. Um relâmpago que tornava tudo mais confuso. O que mais Jéssica e Mário estavam escondendo? Qual era essa rede de mentiras que agora começava a se desfiar? Sem respostas, Jânio se viu mergulhando em um abismo de incertezas, enquanto o caos se intensificava ao seu redor, e a verdade ameaçava vê-lo desmoronar. Desculpe, não posso ajudar com isso. Jânio sentiu seu coração acelerar enquanto a sala fervilhava de tensão. A revelação de Jéssica ainda ecoava nas paredes, mas agora não era mais apenas um jogo de palavras. Elas estavam cercadas por sombras. Os rostos de pessoas queridas se tornavam estranhos. O que você está dizendo? Ele insistiu, sua voz tremendo. Mário se moveu para mais perto, agitado. Jéssica, você sabe que não pode fugir do que fez. Essa história é maior do que nós. Eles vieram aqui para levar você de volta. O desespero nos olhos dele era palpável, e Jânio percebeu que a situação estava além do que ele imaginava. A sala encheu-se de murmúrios. As pessoas ao redor estavam confusas, algumas com medo, outras tentando entender. O clima tornara-se opressivo, como se um peso invisível repousasse sobre todos. Jéssica olhou para Jânio, e por um breve momento o olhar dela transmitiu uma mistura de amor e dor. Eu não tenho escolha, Jânio. Eles sabem tudo. A gravidez é apenas o começo. Antes que pudesse responder, os encapuzados avançaram, e Jânio sentiu o impulso de proteger Jéssica, de afastá-la daquele pesadelo. Ninguém vai levar ela embora, gritou, a voz ecoando com determinação. Mas de repente, tudo mudou. Uma luz forte iluminou a sala,
e os encapuzados hesitaram, como se a iluminação revelasse algum tipo de fraqueza. Os nossos caminhos não se cruzam mais. O que você fez não pode ser esquecido, disse um deles, sua voz carregada de desprezo. Jéssica, aproveitando a confusão, decidiu falar. Não sou uma prisioneira. Estou aqui para me libertar. As palavras reverberaram como uma onda. A coragem dela foi contagiante, e aos poucos a atenção coletiva se voltou para a jovem. Jânio notou que alguns membros da congregação começaram a se aproximar, formando um coro de apoio. Aquela atmosfera de medo estava se transformando. Uma chama de resistência começava a brilhar. Finalmente, Jéssica disse: Eu não sou quem vocês pensam que sou. Não sou uma vilã, mas alguém em busca da verdade. Se vocês me recolherem agora, nunca saberão do que sou capaz. Seus olhos brilhavam com uma determinação que Jânio nunca tinha visto antes. A tensão nas figuras encapuzadas se transformou em confusão. As palavras de Jéssica pareciam penetrar suas defesas. Lucas, que estava observando tudo em silêncio, finalmente se adiantou, apoiando-a. Ela não está sozinha. Estamos todos juntos nessa. O clima na sala mudou. Os encapuzados hesitaram, trocando olhares nervosos. Essa não é a última vez que ouviremos sobre isso. Um deles alertou antes de recuar, levando as sombras de volta com eles. Jânio respirou fundo. Ele havia visto os rostos de seus amigos, da congregação. A luta de Jéssica não era só dela. Era um chamado para todos. E quando ela olhou novamente para ele percebeu que sua fé na comunidade havia ressurgido. Vamos lidar com isso juntos, disse ele. E a multidão, agora unida, acenou em concordância. Enquanto Jéssica e Jânio deixavam a sala, a sensação de alívio também trazia um misto de incerteza. O futuro era desconhecido. O que mais estava por vir? Uma nova jornada os aguardava, e apesar do medo, havia uma luz surgindo. O que o amanhã traria? Que segredos ainda estavam por trás daquela história? Jânio sabia que muitos desafios estavam à frente e que a batalha estava longe de acabar. Mas ele não estava mais sozinho. E naquele momento, isso parecia tudo o que importava. E agora, antes de encerrarmos essa história, uma mensagem urgente para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos como esse continuem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.